Um viajante chegou a um desfiladeiro profundo. Do outro lado estava seu destino, mas a única passagem era uma velha ponte de corda. Ele hesitou, olhou para a ponte, viu as cordas desgastadas e as tábuas rangendo ao vento. Um ancião da aldeia aproximou-se e disse: "Muitos já atravessaram por aqui. A ponte pode parecer frágil, mas ela é forte o suficiente." O viajante ainda duvidava, mas ao olhar ao redor percebeu que se ele não confiasse, ficaria preso onde estava. Com um suspiro, deu o primeiro passo. A ponte balançou, mas permaneceu firme. Passo a passo, chegou do outro lado e percebeu. A sua desconfiança quase o impediu de seguir em frente. A moral da história é que, às vezes, confiar nas pessoas é como atravessar uma ponte, aparentemente frágil. Pode ser assustador, mas sem esse passo, ficamos estagnados. Quando a queixa do meu paciente é dificuldade de confiar nas pessoas, autoconfiança, é muito comum vir acompanhado da seguinte pergunta: "Jonathan, por que é que eu não consigo confiar nas pessoas?" E por diversas vezes eu percebo nesses atendimentos que as pessoas têm crenças do tipo: as pessoas não são confiáveis, toda vez que você confiar em alguém tu vai se machucar, todo mundo tem interesse por trás, as pessoas sempre acabam colocando as garrinhas para fora. Mas você já parou para pensar que você não nasceu com essas ideias? Entende que essas ideias e essas crenças você desenvolveu no decorrer da sua vida. Pensa só, um bebezinho de colo, ele não tem essa ideia de que as pessoas não são confiáveis, ou que o mundo é injusto, ou que as pessoas estão contra você. Então, partindo dessa ideia, voltamos aqui ao que eu estava falando, é que essas crenças elas vão sendo desenvolvidas no decorrer das nossas experiências, no decorrer da nossa vida. A questão é que determinadas experiências é como se elas dessem óculos pra gente e a gente passa a começar a enxergar o mundo com os óculos dessas experiências traumáticas. Enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo aqui, eu postei no meu Instagram uma caixinha de pergunta para trazer uma reflexão e conversar um pouco com as pessoas que ali me seguem sobre a dificuldade que elas têm de confiar nas pessoas. E eu vou ler aqui para vocês algumas respostas que eu tive nessa caixinha que me chamaram muita atenção. A minha dificuldade de confiar nas pessoas é que mentiram para mim na minha infância. Outras disseram que fizeram promessas e não cumpriram, traições, medo de ser enganada novamente. Eu confio, mas geralmente depois eu me complico. E por aí vai. Quando a gente vivencia experiências traumáticas, a partir disso é comum que o nosso cérebro passe a desenvolver mecanismos para evitar a todo custo de que a gente passe por essas experiências novamente. Se você já sofreu algum acidente de carro, ou se... Vamos dar o exemplo de acidente de carro. Preste atenção aqui. Se você sofreu um acidente de carro, é muito comum que quando você tenta voltar a dirigir ou entrar novamente em um carro, teu coração bate um pouquinho mais forte, a tua respiração fica ofegante, ou melhor dizendo, você começa a ficar um pouco mais ansioso. É como se teu cérebro estivesse dizendo para você mais ou menos assim: cara, a última vez que tu entrou num negócio desse não deu muito certo. A gente se complicou, foi parar no hospital, deu baita rolo. Então, é como se ele estivesse fazendo essa comunicação e dizendo para você: não faz mais isso é perigoso, não deu certo a última vez que a gente fez. Então, a tua ansiedade fica tão alta a ponto de que você evita esse comportamento, evita essa situação. Ou seja, você não vai dirigir o carro, você não entra no carro. Aí quando você sai do carro, a tua ansiedade baixa. É como se teu cérebro depois pensasse assim: deu certo, a gente evitou que ele se complicasse novamente, de que ele sofresse novamente um acidente. O problema é que essas ideias são generalistas, fazem a gente perder a funcionalidade do dia. Então, quando a gente fala de confiança, é mais ou menos esse mesmo mecanismo. Passamos dificuldades em algum momento da vida, tivemos experiências traumáticas e a partir dessa ideia, dessas experiências, o nosso cérebro começa a desenvolver mecanismo do tipo: não confie nas pessoas, elas não são confiáveis, você pode se machucar. Lembra da historinha da ponte que eu contei aqui no começo do vídeo? Então, é mais ou menos nessa pegada. Quando você passa a entender, quando você começa a enxergar as situações que você vivencia com os óculos das situações traumáticas que você passou, você não vai conseguir atravessar essa ponte. Você vai olhar alguns indícios daquela ponte, você já vai entender que isso não é seguro e que se você tentar fazer isso é teu fim.
Ou seja, em outro momento eu tentei atravessar algumas pontes e não deu certo. Então, provavelmente quando eu tentar atravessar agora essa ponte, não vai dar certo. Isso vai ser o meu fim. O problema é que a dificuldade de confiar, ela tem um prejuízo além de relacionamentos. Tem pessoas que acham que a dificuldade de confiar só vai me atrapalhar em relacionamentos conjugais, por exemplo. Mas não, a dificuldade de você confiar, ela atrapalha até mesmo no teu crescimento profissional, no teu desenvolvimento pessoal, e sim, também nos teus relacionamentos. Uma das abordagens que eu utilizo no processo terapêutico é a terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC. E na TCC a gente entende que nós desenvolvemos algumas crenças centrais no decorrer da nossa vida. E uma das crenças centrais negativas que falamos muito é a crença de desvalor. Não vou aqui nesse vídeo discorrer sobre a crença de desvalor, mas as pessoas que sofrem com essa crença de desvalor, por exemplo, elas passam a interpretar a vida ou interpretar até mesmo situações neutras ou positivas de forma negativa. Então é como se a pessoa chega e recebe um elogio, ela, ao invés de agradecer o elogio, ela interpreta: só me elogiou porque quer algo em troca, isso daí não é genuíno. Essas pessoas passam a acreditar que todo mundo quer algo em troca, que ninguém necessariamente vê valor nela, ninguém necessariamente é genuíno com ela. Naturalmente, essas pessoas sofrem com uma ansiedade muito maior e às vezes até sintomas depressivos, assim como tristeza, dentre outros. Entenda que a falta de confiança pode atrapalhar que você tenha até mesmo sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso no teu desenvolvimento pessoal, como falamos aqui. Mas vamos lá. Tem aqui um ponto que a gente precisa também compreender. Não devemos confiar nem de mais, nem de menos. O que acontece é que tem pessoas que confiam de forma demasiada. Elas confiam cegamente, acreditam em tudo sem questionar, não percebem às vezes os sinais claros. Você deve conhecer alguém que tem ali, tá claro que isso ali vai dar BO, mas a pessoa nem se toca, ou a pessoa finge, passa pano, faz vista grossa. Essas pessoas normalmente são facilmente manipuladas, elas não conseguem dizer não, então as pessoas ao redor se aproveitam demais. Eu falo para meus pacientes, faço a seguinte analogia com meus pacientes sobre isso. É como se você fosse uma caixa de ferramenta. E eu falo sempre, caixa de ferramenta ninguém coloca na estante, a pessoa coloca lá no porão, lá no ranchinho da casa, nunca coloca numa estante, só vai lá quando precisa consertar alguma coisa. E às vezes tem pessoas que são como caixa de ferramenta, né? Só são procuradas quando alguém precisa delas para resolver alguma coisa. Não estou dizendo... Isso é o problema que eu me refiro, é o fato de você confiar cegamente nas pessoas, você não dar o seu devido valor. E o problema é que quem confia demasiadamente tem dificuldade de enfrentar confrontos, tem dificuldade de enfrentar conflitos. Até porque várias dessas pessoas desenvolveram uma ideia de que questionar é falta de educação. Pasme, mas eu tenho quase certeza que você conhece alguém que tem esse tipo de ideia. Não vou questionar ninguém. Se eu perguntar isso ali, vai parecer que eu estou sendo invasivo, vai parecer que eu estou sendo desrespeitoso. Mas também você não pode ser excessivamente desconfiado, duvida de tudo, acha que todo mundo tá contra você, acha que todo mundo quer algo em troca. Pessoas que desconfiam de tudo têm dificuldade de pedir ajuda, têm dificuldade de aceitar ajuda. Normalmente preferem fazer tudo sozinho. E na maioria das vezes vivem cansados por causa disso também. Se sentem normalmente paranoico, ansioso, acham que precisam ficar atento aos mínimos detalhes, desenvolve essa hipervigilância. Isso também atrapalha a tua saúde mental. Então preste atenção aqui. O fato não é o 8 ou 80. O sucesso ele está no meio termo, sabe? Então não confiar demais, mas também não desconfiar excessivamente. É o meio termo, é você conseguir avaliar as situações. Como aquele viajante fez, aquele viajante não pegou e saiu correndo e atravessou a ponte, não. Passo a passo, e foi avaliando, conforme ele foi caminhando naquela ponte, ele foi se sentindo mais seguro. E é assim que você vai fazer na tua vida, você vai dando passo a passo, você não precisa mergulhar com tudo. Passo a passo e você vai avaliando conforme o decorrer da tua trajetória. Isso você pode usar para relacionamentos, para amizades e por aí vai. Talvez em algum momento da tua vida tu já escutou aquela ideia de que a confiança é como uma taça de cristal que é quebrada, se ela for quebrada, ela jamais pode ser reconstruída. Gente, vamos lá, nós somos seres humanos, seres humanos são mutáveis, nós mudamos.
nós podemos reconstruir as coisas, nós podemos mudar comportamentos, nós podemos desenvolver novas habilidades. Senão eu nem acreditaria na minha própria profissão, né? Porque é sobre isso que a gente trabalha, ressignificação, mudança de comportamento. A gente trabalha na mudança disso, na reestruturação de algumas questões da nossa vida. E o problema desses conceitos, que até são bonitinhos, os vídeos quando fazem sobre isso bombam, mas o problema desses conceitos é que ele traz a ideia então que se um dia você sofreu alguma coisa, você não deve mais confiar em ninguém. E além de você não confiar mais naquela pessoa que te fez o mal, você passa a generalizar isso, que é um problema gigantesco, que na verdade é o problema que estamos falando aqui o vídeo inteiro, generalização. Então olha aqui para mim, confiança ela é algo construído e também pode ser reconstruído. Confiança não é algo que tu sente, confiança é uma escolha. As pessoas falam assim, eu não estou sentindo que eu posso confiar naquela pessoa. Gente, confiança tu não sente, tu não vai ser guiado necessariamente pelas tuas emoções. A confiança tu escolhe ela. Então, aquele viajante, se ele fosse pelas emoções, ele não atravessaria aquela ponte. Então, ele escolheu confiar nas palavras daquele ancião. Senão, ele não teria atravessado. Não é sentimento. Se você, às vezes, for movido por sentimentos, você vai ficar parado. Não vai ser igual aquele viajante. Você nunca vai chegar ao teu destino. Então, essa ideia, de que todo mundo é contra você, que todo mundo quer alguma coisa de você. Vamos lá, se nem é aquilo tudo, nem somos aquilo tudo. Então, brincadeiras à parte, mas a prova é individual. Então, se você... eu sei que existem pessoas maldosas, invejosas, mal intencionadas, e se pessoas assim fazem parte da tua vida, talvez seja a hora de você rever as tuas amizades, rever as pessoas que você anda, mas assim, se você focar nisso, a tua saúde mental vai pro ralo. Lembra que tu não pode mudar o outro, mas você pode desenvolver habilidades que as atitudes dessas pessoas vão te afetar o mínimo possível, ou talvez até mesmo nem afetar. A ideia é que você deve se concentrar nos teus objetivos, nos teus propósitos de vida, naquilo que importa para você, naquilo que faz sentido para a tua vida. Como aquele viajante, ele tinha um propósito, chegar naquele objetivo. E às vezes, para a gente chegar no objetivo, a gente precisa confiar nas pessoas, precisa desenvolver melhor essa nossa autoconfiança. Enquanto a gente começa a focar muito no outro, mudar o outro, o comportamento do outro, a gente não consegue nem olhar pra gente, no que a gente precisa desenvolver, nas habilidades que a gente precisa começar a ter na nossa vida. E eu trouxe alguns pontos aqui que talvez seja muito difícil para você. Talvez você escutou eu falando e pensou, meu Deus, mas isso é quase que impossível para mim. Então, procure ajuda profissional. O processo terapêutico ele ajuda você a ressignificar todas essas memórias, essas experiências que você passou. O que eu falei aqui no começo do vídeo, no caso que as experiências são essas crenças, elas são desenvolvidas no decorrer da nossa vida por meio das nossas experiências. Então, o processo terapêutico, até na TCC tem uma das estratégias que a gente utiliza que é chamada de reestruturação cognitiva, ressignificação de algumas crenças. Então, essas estratégias, elas podem te auxiliar, o processo terapêutico pode te auxiliar a ressignificar essas crenças para que você consiga ter uma funcionalidade melhor na tua vida. E é importante ressaltar, a ideia é que você não vai sair confiando em todo mundo. Você só vai ter uma vida mais funcional e vai ter um olhar mais realista sobre as situações. Então, para a gente concluir aqui, dê os primeiros passos. Liste as áreas da tua vida que você precisa mudar, as áreas da tua vida que você precisa aprender a confiar um pouco melhor, até mesmo as áreas voltadas para a tua autoconfiança. Pega mais leve consigo mesmo, não se cobre tanto. Não esqueça que eu erro, você também erra e os teus amigos, as pessoas que convivem contigo também erram. Então, pega leve disso também. Não cria uma ideia de que todo mundo vai acertar o tempo todo, nem você acerta. Então, tá tudo bem a gente errar de vez em quando. E não esqueça, aprenda a olhar com óculos realistas e não com óculos das experiências traumáticas que você passou.